Eu, Rosana Martins, que sou ceramista na Vila de Paranapiacaba, vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a cerâmica para vocês. Na verdade, eu vou dar uma breve pincelada aí na história da cerâmica, porque a cerâmica tem uma história bastante complexa, né? Então eu vou falar um pouquinho da cerâmica e vou falar um pouquinho de uma técnica que se chama Raku, tá? Então vamos lá? Então a cerâmica é assim, a gente não tem um momento exato de quando foi estabelecido cerâmica mesmo, que foi descoberta a cerâmica, né? Porque para você considerar uma cerâmica, você precisa de 3 elementos. A argila em si, você precisa da moldagem, da secagem e da cozedura dessa massa, porque daí ela passa a ser cerâmica. Antes disso, ela é só uma argila, tá? E com a descoberta do fogo, se abriu uma porta gigantesca para o homem, né? E para a cerâmica também, né? Antes disso a gente tinha alguns relatos de algumas figuras antropomórficas, mas ainda não se tinha uma cerâmica exatamente, né? O homem no período neolítico, ele é a primeira vez que realmente ele para, né? Que ele realmente começa a fazer o pastoreio, começa a mexer com a agricultura, e é nesse momento que surge a cerâmica, né? Nesse momento surge uma cerâmica que é feita de uma técnica que hoje a gente chama de acordelado, né? Uma cerâmica bastante rudimentar mesmo, e que provavelmente essa cerâmica era cozida na própria fogueira onde se cozinhava o alimento, tá? A partir daí a gente passa entre 5.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo para a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia você já vai encontrar uma cerâmica com uma decoração ainda tímida, mas uma decoração de humanos, de animais, com alguma coisa geométrica e linear. E você também tem já uma técnica um pouquinho mais elaborada, que é o adelgaçamento. O que se consiste o adelgaçamento? É realmente uma parede mais fina dessa cerâmica, é você fazer uma parede mais fina nessa cerâmica, tá? Então você já tem uma evolução aí, né? Aí entre 4.000 e 3.000, você tem já na Suméria, você já tem uma grande produção de cerâmica, né? E também tem na Suméria a primeira roda de oleiro, né? Que é uma coisa muito importante para a cerâmica, né? E quando você chega entre 2.000 e 1.000 antes de Cristo, no Egito você vai encontrar já uma cerâmica com argila retirada do Nilo, né? E é uma cerâmica mais elaborada, já é uma cerâmica bem bela, bem bonita mesmo, né? E aí você tem também no Egito, nessa época, você tem o primeiro vidrado, né? Que é o que a gente chama hoje de esmalte, né? E é o que eles chamavam que é uma pasta egípcia, né? É o início do vidrado, que era a base de areia e sal, né? E tinha 2 colorações, tinha o púrpura e tinha o turquesa. A partir daí, então, a cerâmica dá aquela alavancada, né? E por que a cerâmica dá uma alavancada nesse momento? Porque a cerâmica já é cerâmica, né? Porque ela já passou pelo processo de cozedura, ela já tem a roda de oleiro e hoje ela já tem, e aí nesse momento também ela já tem o vidrado, né? Que são os pilares da cerâmica. E aí ela ganha mundo. E ganha todos os povos, né? Praticamente todos os povos, já passando por Roma, pela Grécia, pela China e chegando ao Japão.
Quando a cerâmica chega ao Japão, ela ainda tem muita influência da cerâmica chinesa, porque a cerâmica chinesa, ela desenvolveu também um esmalte que era o celadon. Você começa a ter uma paleta de cores já em se tratando de esmalte, né? E aí, como eu disse, no Japão, ela chega com essa influência ainda da China, né? Quando ela chega no Japão, você tem os monges budistas Zen, que são as pessoas que mais fazem uso da cerâmica, né? Porque todo utensílio usado na cerimônia do chá era de cerâmica, né? Mas os monges budistas, eles procuravam a simplificação dessa cerâmica, eles queriam algo mais simples, que vinham de encontro exatamente aquilo que eles propunham, né? Que era a tranquilidade, que era a paz, que era o recolhimento. Então eles procuravam uma cerâmica mais simplificada, né? Aí a gente tem na história várias vertentes de que como possa ter surgido o Haku, né, no Japão. E uma das possibilidades, uma das histórias que se conta em relação ao Haku é exatamente em Kyoto, né, na cidade de Kyoto, através de um ceramista que se chamava Sushiro, né? Esse ceramista, ele estava... Então, porque nessa época também você tinha, além dos monges, você tinha os senhores feudais, que era quem realmente determinava isso, e cada senhor feudal tinha o seu mestre ceramista, que era a pessoa quem cuidava de toda a produção cerâmica para a cerimônia do chá, né? E aí esse ceramista, que era um mestre ceramista que se chamava Sushiro, estava com uma produção gigante de cerâmica, né, para ser entregue, e ele não tinha o tempo hábil, né, para entregar essa cerâmica. O que ele faz? Ele começa a retirar essa cerâmica incandescente do forno, né? Ele usa uma pinça para isso, uma pinça de cabo longo, né? E começa a fazer a retirada dessa cerâmica do forno, né? E o que ele observa, né? Ele observa que a cerâmica, o esmalte tem uma diferença, ele vai sofrer um choque térmico, então ele vai ter um craquelado, mas essa cerâmica não é alterada, ela não se quebra, não tem trinca, né? E aí é uma das possibilidades de onde tenha surgido o Haku, tá? Essa técnica ela é mantida no Oriente até 1911. Em 1911, um inglês, né, chamado Bernard Lash, ele cria um manual do ceramista, é um livro, né, e ele fala sobre o Haku. E ele traz isso para o Ocidente, né? Ele traz isso para o Ocidente, e aí na década de 60, um americano, usando o manual do ceramista, ele agrega ainda mais técnicas a isso, né? E isso é o que a gente tem hoje, o que a gente faz hoje, a base do Haku vem daí na parte ocidental, né? É a base que a gente tem, é trazida por esses dois personagens, né? Mas o Haku é uma técnica bastante versátil também, né? Você tem lá a base, né? Que é o quê? Quando você pensa em Haku, você tem que pensar numa retirada do forno incandescente. Essa é a base do Haku, né? Então, como que é usada essa técnica hoje? Essa técnica a gente faz as peças, leva essas peças a 800 mil graus para que você tenha um biscoito, né? Que ela já é cerâmica. E você usa nessa peça
Depois os esmaltes e os óxidos, né? Os esmaltes, quando você vai usar o esmalte para fazer um raku, você sempre tem que usar um esmalte mais ralo, com menos água, mais aquoso, né? E você usa muitos óxidos também, e você usa também muitos esmaltes, muitas cores de esmaltes você usa para fazer o raku, né? Você leva essa peça a 1000 graus e você abre esse forno a 1000 graus, essas peças estão literalmente incandescentes. E você continua usando a mesma pinça. Você usa a pinça, hoje a gente usa mais equipamentos, né? Hoje a gente usa um equipamento de proteção, né? Usa visores, uma roupa de couro, mangas de couro, né? Para fazer essa retirada, para não ter nenhum problema, né? E você tira essas peças do forno a 1000 graus e você automaticamente ela vai sofrer um choque térmico e vai craquelar, que é mais ou menos isso. Vai dar um craquelado nessa peça, né? Aqui a gente usou só o esmalte transparente, justamente para mostrar o craquelado, né? E você vai ter essa fuligem, que quando a gente pensa em fuligem, a gente pode até pensar lá um pouquinho naquela cerâmica lá do início, né? Do início da cerâmica, que é a fuligem, né? Então você vai ter essa fuligem impregnada nessa peça, porque esse esmalte vai abrir e essa fuligem vai impregnar. Você quando tira do forno, você vai ter esse primeiro choque térmico, você vai levar essa peça para um recipiente com palha normalmente, pode ser com folhas secas, pode ser com restos de tecido, e você vai deixar essa peça lá dentro, ela vai pegar um fogo, porque automaticamente a hora que ela entra em contato com a serragem ou com outro material que esteja dentro desse material, automaticamente ela incendeia novamente. E você vai tampar esse recipiente, reduzindo o ar, né? Então você vai ter a impregnação dessa fuligem através dessa redução, né? Dessa redução de oxigênio, você impregna isso. Você pode ver que o fundo é preto, isso aqui é a fuligem, tá? E o esmalte vai craquelar e você vai ter um brilho do esmalte. Aqui a gente não usou óxidos, né? Porque quando você usa óxidos também você tem outras nuances. Nessa peça, por exemplo, nós usamos 3 tons de azul, tá? Nós usamos 3 tons de azul e usamos também o transparente, que é o que a gente usou aqui. Então usamos um azul mais claro, um azul mais escuro e um azul mais acinzentado. E tivemos também o craquelado, onde ficou também o transparente. Então você tem 3 tons de azul nessa peça, tá? Mas você pode usar óxidos também, que dá umas nuances bem legais. Aqui a gente usou 2 tons de azul e também o transparente, tá? O fundo também você pode ver onde não tinha o esmalte, onde não entrou o esmalte, ficou a fuligem, tá? E dentro ela ficou toda transparente e craquelada. Tá? Então é isso. E aí o fundamento do raku é exatamente isso que os monges lá estavam buscando, né? Que é a felicidade, que é a paz, que é a satisfação mesmo, porque fazer raku é uma satisfação, né? Trabalhar com essa técnica é uma satisfação. Por quê? A cerâmica em si só já é a arte do fogo, mas o raku em especial é a arte que você vai levar ao forno e você não vai ter nunca uma peça gêmea. As peças são peças únicas, mesmo que você use a mesma modelagem, o mesmo esmalte, os mesmos óxidos, você vai ter sempre uma peça única, porque é o fogo que vai determinar essas nuances que você está vendo na peça, tá vendo? Uma hora tem
mais impregnação, mais craquelado, ou ela está mais limpa, né? Isso é o fogo que vai determinar, você não determina isso, tá? Isso você não tem controle sobre isso, tá? Então isso é muito prazeroso. Você abrir um forno de Haku sempre é uma festa por conta disso, porque sempre vai ser uma surpresa. Você nunca vai ter o que você colocou lá, pensando, às vezes sai uma coisa completamente diferente daquilo que você idealizou, porque é o fogo que vai dar o último toque, né? É o fogo que vai dar o último toque. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Trabalhar com a cerâmica é maravilhoso, porque é a arte do fogo. O fogo lá que a gente falou lá no princípio, que foi a porta da luz para o homem, né? Na cerâmica a gente consegue refletir isso com muita intensidade. Né? Isso é um prazer imenso, que todo ceramista, acho que quando faz a sua primeira peça, nunca mais consegue deixar essa técnica, porque é muito prazeroso mesmo. Então, o que eu falei para vocês hoje é uma pincelada do que é a cerâmica, do que é o Haku. Dentro da cerâmica você tem um leque gigante, imenso, de possibilidades, de técnicas, que você a cada dia, se você tiver uma vida inteira, você ainda não experimentou todas as técnicas da cerâmica, você ainda não teve o prazer de ter feito tudo na cerâmica. Uma vida é pouco. A cerâmica é maravilhoso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso hoje. E aí, assim, isso foi uma pincelada, tá, gente? Então, o mundo está aí aberto para vocês. O mundo da cerâmica está aí aberto. A arte do fogo espera por vocês. Então, quando a gente está preparando a peça para entrar no Haku, uma coisa também importante da gente considerar é que a gente faça peças fáceis, ou que facilitem, na verdade, a retirada do forno. Por quê? Porque quando você faz uma peça que tenha muitos detalhes, né? Isso deixa essa peça mais frágil. Você tem que considerar que você vai tirar essa peça a 1000 graus. Se você tem muitos detalhes finos, por exemplo, nessa peça, você pode correr o risco de que essa peça venha ter problema com rachaduras, por exemplo, e você venha perder essa peça no momento da retirada do forno, quando ele sofre esse choque térmico, tá? Então, o legal é sempre você pensar numa peça mais com formas, né? Mais fáceis para você pinçar. Por exemplo, ó, aqui essa peça, eu peguei aqui, ela pincei. Aqui tem a marquinha da pinça, mas é quase invisível, né? Então, é uma peça fácil de você pinçar, tá? Ó, é fácil. Esse copinho também é fácil de pinçar. Então, são peças que te facilitam, né? Essa daqui também, por exemplo. Na verdade, essa a gente não pega assim. Na verdade, essa a gente pega assim, tá? Essa daqui já é uma peça super difícil de você pinçar. Essa, quando você vai colocar lá no forno, por exemplo, você tem que pensar que você vai pôr ela na bordinha, bem na bordinha, para você poder pegar aqui, tá? E normalmente essa peça a gente não pinça nem com a pinça grande, que fica muito longe, distante. A gente pinça essa peça com um alicate mais próximo, que aliás, há que se dizer que é um risco, porque com a pinça muito próxima, você está com essa peça a 1000 graus. Então, você vai pinçar isso super próximo, né? Isso a gente usa luvas de couro para proteção, mas mesmo assim é muito próximo, você está com uma peça de 1000 graus na sua mão, né? E aí, para você levar também, tem uma outra coisa. Peças pequenas, elas têm um resfriamento muito rápido. Então, quando você leva para o recipiente para acontecer o Haku, realmente, esse craquelado, essa fumaça impregnando, se ela estiver muito fria, ela já não vai te dar uns efeitos muito interessantes,
tá? Então, assim, quando você faz peças pequenas, você tem que pensar em tudo isso. Tem um outro detalhe também, você não faz nunca fornos muito cheios, com muitas peças. Primeiro porque você vai estar abrindo, nós no ateliê, nós somos meio ousados. A gente faz um forno até bem cheio, né? É uma loucura, mas são dois loucos, né? Não considere isso, porque realmente é uma dificuldade, porque você vai ter que tirar essas peças incandescentes a 1000 graus e você também tem um tempo para levar essas peças para o recipiente, para que você tenha um bom resultado, tá? Então a gente pensa num forno, nós fazemos 3 prateleiras. Quando a gente está fazendo, a gente normalmente faz 3 prateleiras, que não é muito normal, né? Tá? Normalmente você faz 2 prateleiras, às vezes uma prateleira só de peças, para você ter um tempo hábil, para você não correr muito risco também, porque você tem que jogar e voltar com essa pinça para voltar para o forno. É que o forno que a gente usa lá é um forno que nos facilita também. Nós não temos um forno hoje a gente tem até um forno de tambor, mas que é a gás, né? Ah, outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês também, que você tem a possibilidade hoje de fazer a queima do raku também no gás, aliás, também na eletricidade, porque até então você tinha a possibilidade de fazer ou na lenha, que era o mais tradicional, ou no gás. Nós no ateliê, nós temos um forno elétrico que tem um mecanismo que sobe essa tampa com mais facilidade, para que esse forno fique totalmente aberto, para que a gente possa retirar essas peças, tá? Porque quando você faz num forninho de tambor, que é o mais usado, né, que é bem comum de ser usado, você levanta essa tampa manualmente para fazer a retirada dessas peças. Aí já é uma loucura, porque você tirar essa tampa com peças a 1000 graus, por isso a gente usa todo esse equipamento, né? Já é uma loucura, porque se você dá uma titubeada ali, na hora que você levanta essa tampa, essas prateleiras, essas peças podem vir ao chão e em cima de você, tá? Então, nosso forno facilita a nossa vida, que nós temos uma mesa na altura de 90 centímetros, tá? E nós temos um mecanismo que levanta isso, então o forno fica 360 graus livre para a gente fazer essa retirada. Isso é um facilitador, né? É um grande facilitador, né? Isso é ótimo, por isso que a gente consegue fazer uma fornada com mais peças. E fazendo também esse tipo de peça, tá? Porque é um forno a gás. Aliás, um forno elétrico, ok? Então é isso. Tem uma outra coisa também que é o que eu não falei lá no começo também, que é legal de vocês saberem, que é sobre o ideograma que significa a palavra Haku, que é o kanji em japonês. Talvez eu não tenha a pronúncia perfeita, porque eu não sou japonesa, mas é o kanji. É um ideograma também que significa alegria, felicidade, paz, né? E satisfação, tá? Então, o kanji é o ideograma que é o significado da palavra Haku. Quando a gente fala da cerimônia do chá, a gente fala de paz, de felicidade e de uma grande cerimônia, que é realmente uma grande cerimônia, a cerimônia do chá. Quando você fala de Haku, você continua falando em cerimônia, porque a retirada dessas peças do forno é a cerimônia, né? A gente tem uma grande festa porque, como eu disse, é uma alegria, é uma felicidade e uma surpresa quando você tira essas peças do forno, porque você nunca sabe exatamente como vai sair.
E isto é uma cerimônia, é a continuação da cerimônia do chá. Nós estamos no Ocidente, mas continuamos com a cerimônia do chá. Não a do chá exatamente, mas continuamos com a cerimônia do Haku, que é o prazer da cerimônia do chá, ok? Então, você tem a peça pronta, né? Você tem a peça que você deseja fazer o Haku pronta. Essa peça, ela sofreu uma queima de 8 a 10 horas para se transformar no biscoito. Aí é que você vai fazer a interferência com os esmaltes e com os óxidos. A partir desse momento, a peça está pronta para ir para o forno novamente, para ela se transformar num Haku, para a gente usar a técnica do Haku, né? Essa peça, ela volta para o forno com esse esmalte. O que seria normal numa queima, seria uma que a gente chama de segunda queima, que seria mais 8 horas de forno, porque esse esmalte ele vai se transformar em líquido, né? Ele fica líquido e feito aqui nessa peça. Mas isso no Haku, você leva apenas 2 horas. 2 horas você volta essa peça para o forno com esses esmaltes e com esses óxidos e você retira essa peça em 2 horas. Porque no processo normal de uma queima que não seja o Haku, você vai ter um processo lento novamente para chegar a 1.200 graus, que vai ser a fusão desse esmalte. Mas no Haku não, como você tira a 1.000 graus, o esmalte está líquido nessa peça, né? Você leva 2 horas para subir elevar essa temperatura a 1.000 graus. É muito rápido, né? Então, é muito legal também, quando a gente faz a cerimônia, por conta disso. Porque normalmente você vai oferecer uma peça já biscoitada, que já teve a primeira queima, para a pessoa fazer a interferência que ela queira com os óxidos e com os esmaltes, e ela vai levar essa peça em 2 horas para o forno. Nesse período você faz aquela festa, toma aquele vinhozinho, né? Que é uma cerimônia, não é a do chá, mas pode ser do que você quiser, né? E você abre esse forno, você tem toda essa surpresa da sua peça, tirando do forno, né? Tirando do forno e sofrendo toda essa interferência, e você leva a sua peça no mesmo dia para casa, o que normalmente não acontece com a cerâmica, com uma outra técnica normal da cerâmica, porque você vai ter mais 8 horas de queima, você vai ter mais pelo menos 24 horas de resfriamento de forno, para você poder abrir esse forno para retirar essa peça. No Haku, a técnica se consiste realmente na interferência, nos nuances que esse esmalte vai dar a hora que você tirar. Então, você faz esse trabalho todo em 2 horas, ok?